Aprendendo com Chico Xavier. Chico Xavier, 40 anos no mundo da mediunidade. Belíssimo livro. Vamos ler um capítulo 5º. Livros e autores na mediunidade de Chico Xavier. Wallace Leal V. Rodrigues. Este capítulo número 5 é um livro extraordinário. Dentro deste livro magistral, é sobre a psicografia, sobre a obra de Emmanuel, através de Chico Xavier. Sobre esse universo literário, essa espécie de comédia humana, psicográfica e espiritualizada, saída das penas do profeta mineiro, paira maior das heranças manuscritas, a que nos lega Emmanuel. É preciso o auxílio do tempo para realizar o que é impossível em nossa época. Tão somente a soma dos anos poderá preencher nas bibliotecas o espaço que deve ocupar o estudo dessa influência na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Em tal circunstância, os escritores e ensaístas lançarão um olhar aturdido sobre esta fase histórica e a da crise apocalíptica, mas então já estarão capacitados para uma verdadeira distinção crítica entre a verdadeira e a falsa grandeza humana. E a obra de Emmanuel se erguerá em meio aos destroços fumegantes como um brevário e o consolo de uma geração sem esperança, a nossa geração. Paulo Estevão, fonte viva, palavras de vida eterna, são o último apoio espiritual que nos resta. Emmanuel nos consola, fazendo-nos compreender que nossos erros e os mais decorrentes deles são sempre menores do que poderiam ter sido, pois sobre nós entrechocam-se as vagas do imenso amor não amado. Ao mesmo tempo, liberta-nos desfazendo falsas ilusões. A dor é inevitável, porém o que é certo é que a uma dor suceda necessariamente uma renovação. A crise é a passagem para um período de soberania espiritual. Os homens foram incapazes de amar o amor, foram incapazes de conservar o legado do cristianismo, de conceber e construir o reino. Por isso, Jesus prevê a necessidade do Paráclito. Emmanuel
é a voz do Paráclito em meio ao affair Oppenheimer e o antideuterenon. A crise é a fase intermediária entre a nova ordem e a experiência falida. O principal traço de Emmanuel talvez seja este: nem louva, nem censura. Comprova, conscientiza, veemente para ver os que se renovam são inacessíveis aos terrores do futuro. Por isso postula a reformulação. Nós o lemos e deixamos escapar um suspiro de alívio. Sim, nós podemos, com a obra de Emmanuel. A obra de Emmanuel, sendo obra religiosa, não possui nenhum resquício, e este é o estigma da velha desconfiança característica de toda obra religiosa. Desconfiança contra o poder temporal, desconfiança contra o direito divino. Lúcifer é o príncipe deste mundo, portanto o poder é satânico, todo o poder é mau. Emmanuel conceitua de outra forma: o poder é o amor. O mal, se domina sobre a terra, é apenas ocasional. O poder do amor norteia as obras da civilização. A ordem e a verdade necessitam do poder. O mal não passa de uma razão atenuante. Seu destino é se transfigurar em bem. Isso tudo é com Emmanuel. Emmanuel nada tem de um Bezerra de Menezes, de um Caibar Schutel, de um Eurípides Barçanufo. Tem, entretanto, extremamente de Allan Kardec. De fato, é um Allan Kardec desvencilhado da matéria, um Allan Kardec entre o affair Oppenheimer e o antideuterenon, sábio, reservado. Emmanuel antecipa o futuro da inteligência como Rousseau, Pestalozzi e o professor Rivail o desejariam. Mesmo em suas confidências, há 2000 anos, 50 anos depois, e renúncia, é reservado, extremamente reservado. Como André Luiz prefere não oferecer os contornos nítidos de sua personalidade. Talvez não se queira trair. É, de preferência, o senador romano sob o firmamento iluminado de estrelas do Mediterrâneo, o homem avassalado de dor e de solidão, entre os escombros de seu orgulho, que medita junto ao lago de Genezaré. Cristo vem e fala-lhe, e o homem solitário passa a representar a própria humanidade em sua recusa, perplexa em meio às ruínas de seu orgulho, mas obstinada em sua recusa, mesmo ante a iminência de permanecer nas trevas e a possibilidade de romper caminho para a luz. A obra de Emmanuel, em conjunto, revela as profundezas de uma alma que participou de lutas cósmicas e faz pensar seja um dos itinerantes chegados da constelação remota do cocheiro. Sua coragem rebelde, indomável, vence as trevas, porém ele não retorna à pátria distante porque se vinculou
ao Paráclito. Emmanuel é o maior vulto da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E perdoe-nos a franqueza, o maior vulto da psicografia universal. Entre centenas de colaboradores, é o único que dá sequência exata à revolução deflagrada por Allan Kardec. Todos os outros são subsidiários, e não nos parece ocasional que lhe coubesse, por ocasião dos diversos centenários das obras da codificação, conotações como a religião dos espíritos, a justiça divina, seara dos médiuns e livro da esperança. Estes livros, Emmanuel escreveu pela psicografia do Chico, comemorando o centenário deles. Sua suscetibilidade às influências estranhas distingue-o em meio às confusões pelo seu estilo de ordem. Como Kardec, é humanista e cristão, mas, para ele, abrem-se as portas ignoradas, mais antigas que o humanismo clássico e até mais antigas do que o próprio cristianismo, tal como, para Kardec, as fontes esquecidas do gênio céltico. A obra cosmológica de Emmanuel é um cume na centenária história do Espiritismo, e o seu estilo pode ser adjetivado por sublime, une a beleza estética à beleza moral. Emmanuel diz-nos que só uma crise terrível das consciências pode criar uma época nova. Toda a sua literatura é uma forma de opor firmemente uma oposição. Cristo e Kardec também assim fizeram. Emmanuel não afirma, em sua austeridade, que os sistemas religiosos são um montão de ruínas, e nem insinua, como os mais eminentes filósofos de nosso tempo fazem, que a humanidade é um cadáver que se decompõe. Mas deixa entrever que se decompõe o corpo que o espírito abandonou. Sua obra, todo o seu pensamento opõe-se a que o homem se contente com esses destroços. Está nos fazendo lembrar que Emmanuel nos recomenda no Paulo Estevo ler o livro em espírito. Pelo contrário, ensina como fazer deles, pelas bênçãos do trabalho, o material para a construção do futuro. Não é tradicional, não é relativista. Falando ao homem entre o crepúsculo e o alvorecer de um novo milênio, entre dois mundos, duas épocas, convoca-o a caminhar e dizer-lhe com autoridade e sem afetação: vê, tu te encontras no caminho de Damasco. É a mais autêntica voz que se levanta, e isso o mundo reconhecerá, e toma posição neste século apóstata que renuncia ao espírito e se declara ateu, ao mesmo tempo sufocado de orgulho e de angústia, pois que a própria ciência em que se escora o desmente. Emmanuel sabe que é uma grande fé, grande porque baseada nos estatutos da razão, vai nascer das almas em desespero. Como cumprir a vontade de Deus? Elas perguntarão.
Ele responde por antecipação, pela faculdade do profeta, que é a mediunidade do Chico, e as restantes se enchem com essa resposta altissonante. Em verdade, o caminho de Damasco, a única saída da prisão de um mundo envenenado e cataléptico, passa ao longo de suas obras, pois que elas são, ao mesmo tempo, o Evangelho e o Espiritismo. A obra de Kardec, toda a obra do Chico. Aparentemente, os caminhos são múltiplos. Alguns deles assumem perspectivas ansiosas de atalhos. Quais, entretanto, não são subterfúgios inúteis, tergiversações que nos abismam cada vez mais, sem a possibilidade de uma libertação? Sem o Espiritismo não há libertação. O Espiritismo o cristianismo redivivo. Todas as seguranças exteriores são vãs. Enfrentemos nossa realidade. Somos os prisioneiros de nossas próprias prisões. Alienados deambulamos, mas só o caminho de Damasco nos libertará dos terrores, e ele passa pelo apocalipse do mundo. A obra de Emmanuel, e só ela, entre o produto de nosso tempo, é o indicador desse caminho. Isso é um trecho do que o Wallace está escrevendo sobre a obra de Emmanuel. Com Jesus, não tem eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espiritismo veio mostrar isso para a humanidade. É com o Evangelho do Cristo, não tem outro caminho. Que Ele nos abençoe.